logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos num assunto muito importante, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando. A lição de hoje é a lição de número 6. A ação do Espírito Santo diante das adversidades. Antes de tudo, eu quero agradecer, em especial, meu pastor presidente e meu vice-presidente, pastor Irene dos Santos e pastor Marius, e toda a igreja Assembleia de Deus de Madureira, que oraram por mim, Assembleia de Deus Belém, através do pastor Jovaí, e toda essa igreja aqui da cidade, e enfim, aos irmãos da Bahia, enfim, a todos os irmãos que me apresentaram diante essa grande dificuldade em que passei. Não foi fácil, né? Esse vírus é terrível. Quero agradecer o irmão Éder Tomé, né? Ele disse que estava orando para que tudo voltasse à normalidade. Mais pessoas internautas orando. Reinaldo Lopes, Cláudia Almeida, Laurita Pereira, Natasha Barreto, Elian Chagas, Maria Silva, Sônia Eval, né? E Levi Alves Bezerra, né? Eles, Deus abençoe e restaure a sua saúde. Meus queridos, é um processo um pouco difícil. Fiquei alguns dias internados, mas Deus é grande, né? E a oração dos santos pode muito em seus efeitos. Estou aqui, meus queridos, para voltar às aulas, apesar que perdemos aí 4 aulas, né? Eu parei na 2, então 3, 4, 5. Nós ficamos sem a aula, né? E hoje vamos para a lição de número 6, né? Então, meus queridos, fique comigo. Deus tem grandes segredos nesta lição de hoje, que nós vamos estar falando sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. E nós precisamos entender isso. Então, no primeiro objetivo da lição, nós vamos apresentar os títulos do Espírito Santo. Então, nós vamos ver Paracleto, o que é isso, o que significa. Vou estar ensinando no primeiro ponto, né? O que tem a ver, por exemplo, a comparação entre o Paracleto e o processo jurídico. Vamos juntos aí procurar entender. No número 2, eu gostaria que vocês continuassem comigo na lição. Número 2, que é falar sobre a ação do Espírito na igreja e na vida do crente. Então eu vou estar explicando modelos de como viver uma vida plena em Deus, entender a dinâmica do Espírito Santo na vida de Cristo e na igreja. Vou falar também sobre o Espírito, que é o sinal de que a igreja pertence ao Senhor. Vou estar falando sobre isso no segundo ponto, e no terceiro eu vou estar discorrendo sobre as qualidades do Espírito Santo. Então, qual a forma de ação do Espírito? Seus títulos. Porque a igreja é um organismo vivo. Vou estar falando sobre isso. Gostaria que você ficasse comigo até o final. E o que significa trinitária? Qual é a diferença entre verdade absoluta e verdade relativa? Vou explicar isso de maneira que os professores, professoras e alunos, internautas, possam estar compreendendo melhor. E por que a santificação precisa ser progressiva e posicional? É muito importante. Tenha paciência. Se você não consegue assistir a aula toda de uma vez, assiste por etapa, mas vá até o final. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que vocês também continuassem compartilhando, que vocês continuassem comentando, e nós vamos juntos, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Nós vamos nos se preparando para tudo da vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. O textual diz o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. A verdade que vamos aplicar nesta lição é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. O texto em referência, nós vamos falar sobre João 14, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vai falar do Espírito de verdade, o mundo não pode receber, certo? Mas Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos. A introdução, ela diz assim: o Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições, e em especial a de nos auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. Queridos professores, queridas professoras, nós estamos aí diante de um assunto importantíssimo em que nós vamos ver o Espírito Santo nos ajudando nas horas mais difíceis de adversidade. Então, nesta lição, meus queridos professores, nós vamos estar vendo os títulos, né, que expressa o agir e como isso pode nos ajudar a vencer as adversidades. A cada lição, meus queridos, é um ponto importantíssimo. Mas antes de entrar na lição, eu quero enviar o meu abraço à Lúcia de Azevedo Castro. Ela é professora da classe Ruth, no Rio de Janeiro. Ela diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, Deus está falando poderosamente através das suas aulas. E ela diz também: profetiza a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Está selada, minha querida irmã, meus queridos irmãos que oraram por mim. Estou aqui bom, sem nenhuma sequela. Até aqui, nenhuma sequela, graças a Deus. Regina Augusta, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Parabéns pela aula maravilhosa. Eu aprendo muito. Estou orando pela sua recuperação. Obrigado, Regina. Maria Aparecida, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. É muito bom poder contar com esses subsídios para as nossas aulas. Que Deus continue te abençoando. Vini Galiani, a prosperidade de Deus está em tudo, até no casamento e namoro. Verdade, Vini? A prosperidade de Deus está em tudo. Depende de como nós nos comportamos. O primeiro ponto diz assim: o Espírito Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, meus queridos, nós vamos entender, a Bíblia não fala em Trindade, mas nós vemos, no discorrer da Bíblia, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, Deus poderosamente agindo através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ele é Deus, que procede do Pai, o Espírito Santo, e é enviado por Jesus para nos ajudar diante das adversidades da vida. É o Consolador que Jesus nos prometeu. O 1.1 diz assim: o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, do grego Paracletos, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado. É um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade de prestar ajuda. Então, meus queridos, nós vemos que quando Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Nós estamos vendo que é o Espírito Santo, né, que ele nos presta a ajuda. É alguém que é chamado para estar ao nosso lado. Então o Espírito Santo está ao nosso lado. Ele é paracleto. Então, o que é paracleto? Ele é consolador. Essa é a origem da palavra. Ajudador. Ele vai te ajudar, meu querido. Ele é o advogado, que é a palavra grega também. Paracleto quer dizer advogado. Alguém que está ali para te defender. Só que nós temos que entender, queridos irmãos, para que o Espírito Santo esteja do nosso lado, nos consolando, fazendo-nos triunfar nas adversidades. É preciso que a nossa vida esteja, isso é muito importante, queridos professores e professoras, colocar para a classe, é preciso que nós possamos estar no prumo da vontade de Deus. Se nós não conseguimos perdoar alguém, se nós não conseguimos
fazer com que a nossa vida seja uma luz, que a nossa vida esteja mais ligada ao céu, nós teremos dificuldade de ter o auxílio do Espírito Santo. No grego, né, antigo, um paracleto, o que era um paracleto? Era uma pessoa que aconselhava um líder que tinha o propósito de sustentar e treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito. Nós sabemos que o Espírito Santo, além dele estar ao nosso lado, em nossas fraquezas, além dele estar nos auxiliando, nos orientando, nos confortando, ele também está preparando a toda a igreja para um propósito determinado, que é o arrebatamento. Então, por isso, meus queridos, uma pessoa, o Espírito Santo é como uma pessoa convocada para auxiliar alguém que está com dificuldade. Nós não mandamos as pessoas no psicólogo, não tem tudo isso. Às vezes nós temos muitos irmãos que estão preparados para ajudar alguém a sair daquela dificuldade. Então, meus queridos, em meio a determinadas circunstâncias em que não se poderia vencer sozinho, precisa de alguém para ajudar. Você vê que uma batalha judicial, você precisa de um advogado. O 2 diz assim, o Espírito Santo advoga as nossas causas. A Bíblia faz algumas referências aos processos jurídicos do mundo antigo. Então, veja bem, a própria palavra justificação, ela é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente, né? O que é forense, né, queridos professores, professoras? Forense é o quê? É a aplicação de um conjunto de técnicas científicas para responder às questões relacionadas ao direito, podendo se aplicar a crimes ou atos civis. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele faz com que nós, através da sua palavra, da meditação na sua palavra, próxima aula nós vamos falar sobre oração, e eu quero estar falando para vocês a respeito de orar, falar com Deus, e através da palavra também, ouvir Deus falar. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e muitas vezes quando nós nos julgamos, que muitas vezes nós passamos por situações em que nós mesmos nos condenamos. Nós nos condenamos e nós não olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Nós não olhamos para Jesus como aquele que perdoa pecado, como aquele que diz, perdoe 70 vezes 7. Então muitas vezes nós carregamos uma carga e essa carga nos atrapalha. Então por isso nós precisamos ter mais comunhão com Deus através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos orienta a vivermos uma vida de sucesso espiritual. Se você tem uma vida de sucesso espiritual, as outras coisas serão acrescentadas e você vive muito bem. Na Grécia Antiga, a palavra paracleto era o termo utilizado para se referir a um advogado de defesa. Então o Espírito Santo, ele geme por nós, ele nos defende. Então nós precisamos estar ligados ao trono, pois o Espírito Santo está entre nós, ele está junto de nós, ele está ao nosso lado para nos defender das batalhas e adversidades que nós vivemos no mundo conturbado, um mundo que vive no maligno. Nós não fomos chamados aí para estar disputando cargo, para estar disputando nada. Nós fomos chamados para morrermos com Cristo, carregando a cruz e servi-lo a cada dia. Nós fomos chamados não para lutar contra a carne ou para correr atrás de propriedades. Nós fomos chamados para encher o reino de Deus, para preencher o reino de Deus com a palavra de Deus, com o nosso testemunho e com a nossa vida. Então, meus queridos,
E quando somos acusados, quando passamos por tribulação, por problemas, o Espírito Santo, ele é o Paracleto, quer dizer, um advogado de defesa para nos orientar. Então, meus queridos, Jesus mandou o Espírito Santo para que ele trabalhasse a favor, a fim de conseguir com que nós, com as nossas cargas, em obediência, sejamos absolvidos de nossas culpas. Então, ele é intercessor por natureza. Ele é um mediador, um intérprete, né? Que nos apresenta diante de Deus. Então, meus queridos, o Espírito Santo fortalece, nos capacita e nos exorta e intercede nas nossas causas. O 3 diz assim: somos consolados e confortados pelo Espírito Santo. A palavra Paracleto também aparece no sentido de consolar. Então, eu quero, queridos professores, que vocês vão entendendo Paracleto, né, como advogado, né, como um termo forense e também como consolador. Então, o Paracleto é usado no sentido de expressar que vai consolar e confortar outro diante das dificuldades. É por isso que a lição vem trazendo esse triunfando sobre as batalhas e adversários da vida. E nós estamos estudando, né, essa lição sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Então, meus queridos, diante das dificuldades, faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Não é correr para trás. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, acabei de passar aí por esse sério problema. Mas nós, como cristãos, irmãos, eu estive ali no hospital, aproveitando também, para falar, nós não podemos viver como pessoas assustadas. Paulo sentia-se dividido em ficar para poder povoar o reino de Deus, para ajudar os irmãos, mas também tinha vontade de partir para outra vida. Então, nós não estamos na porta dos esperados, nós somos servos de Deus. Então, por isso, nós devemos confiar, crer no Senhor e deixar que as demais coisas vão acontecer. Quando você chega no hospital com esse problema de Covid, os técnicos ali já vêm chegando, olha, pense em algo que você quer fazer, não pense nessa doença e tal. Por quê? Porque as pessoas se entregam, vê outros ali morrendo, vê outros em estados piores, e aí ela disse, eu também vou morrer. E aí o que acontece? Ela perde toda a paz. Ô meus queridos, o Espírito Santo nos consola nas horas de dificuldade e traz paz. Porque nós sabemos, meus queridos, que se essa vida, se essa casa terrestre se desfazer, nós temos de Deus um tabernáculo. Nós precisamos ter essa confiança, senão nós nos comportaremos como os incrédulos. E eu pude ver ali o desespero daquelas pessoas que não temem a Deus. Nós não estamos na porta do desesperado. Não sou super-homem, super-crente. Claro que a gente preocupa com a família, preocupa com tudo que a gente vai deixar. Mas nós sabemos que um dia nós vamos passar. Essa vida é passageira. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele nos ajuda a triunfar nas horas das batalhas. Graças a Deus, a oração dos irmãos, estou aqui, de pé. O Espírito Santo me consolou nas horas mais difíceis. Jeremias 9:1 diz assim, quem dera que a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de traiçoeiros. Então veja, ali, aqui nós pulamos aqui em Jeremias, a visão que Jeremias estava tendo do povo. Mas nós estamos vivendo na nova dispensação, a dispensação da graça. Ana Xavier
Ela disse que lição maravilhosa, pastor. Esse subsídio nos ensina muito. Que Deus te abençoe. Obrigado, querida irmã Ana. Mateus Ferreira, ele é presbítero em Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar. A sua aula é uma bênção. Obrigado. Meu querido irmão Antônio Carneiro, de Ilha Comprida, São Paulo. Ele diz: Pai do Senhor Jesus, presbítero Ademar. O bom das pré-aulas do Senhor é que, ao mesmo tempo, nos ensina a sermos bons educadores da palavra de Deus. É verdadeiramente um culto doutrinário. Estamos aqui em Ilha Comprida intercedendo pela sua cura. Deu tudo certo, irmão Antônio Carneiro. Deus é nosso Deus. Marcelo Norato, ele diz assim: estaremos orando para que Deus venha fazer um milagre na sua vida. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida em nome de Jesus. O milagre está feito, irmão Marcelo. Deus abençoe a todos. O 2 diz assim: a orientação do Espírito Santo. O Espírito nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautada nos ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. É o 2. Então, ao seguirmos a orientação do Espírito Santo, podemos viver uma vida plena em Deus. Então, meus queridos, o que é uma vida plena? Uma vida plena, ela é encontrada através da aceitação de Deus. Eu vivo para Deus. Claro que eu tenho meus momentos de lazer, todos nós temos, às vezes nós fazemos confusão, mas em todo tempo o nosso vestido está alvo. Nós estamos em todo tempo, adoramos a Deus, e mesmo na nossa hora de lazer, nós escolhemos aquilo que não nos distancia de Deus. Nós não queremos ficar distanciados de Deus. O 2.1 diz assim: a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos ver a ação dinâmica do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Então, meus queridos, o próprio Jesus, ele foi dirigido pelo Espírito Santo no seu nascimento virginal. Que coisa interessante. O anjo disse para Maria: o Espírito Santo vai descer sobre ti. A virtude do Deus Pai do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja como que é. Então, em sua infância, diante dos mestres da lei, olha Jesus ali, entre os doutores. Olha o Espírito que ensina o menino Jesus, conforme ele crescia, crescendo em graça, em sabedoria, em estatura, graça e sabedoria, para com Deus e com os homens. Em sua infância, diante dos mestres da lei. A Bíblia diz assim que aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. Através do Espírito Santo, Jesus na infância, porque a infância de Jesus, meus queridos, é uma infância. Jesus veio e se tornou homem. Nós temos que entender isso. Nós pensamos que Jesus, como menino ou como criança, queridos professores, queridas professoras, era uma super criança. Não era nada disso. Ele entrava pelos conhecimentos. Ele crescia em sabedoria, em graça. Então, nós também, meus queridos, podemos crescer desta forma. Crescer em sabedoria, em conhecimento, inteligência. O homem cheio do Espírito Santo, a sua palavra não é pesada. Ela procura responder de maneira que não leva um coração triste para casa. Eu vejo obreiros, são um pouco vividos, né? Desde 77, quando aceitei Jesus como Salvador. E eu vejo tantas pessoas, posições duras. Claro que tem hora que às vezes tem que ser duro. Mas eu sempre digo, não deixe alguém ir triste para casa por causa de uma palavra que você falou. Certo? Recheia a tua palavra com o poder do Espírito Santo. Então, meus queridos, após o batismo, nós vemos que Jesus
foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre uma forma de pomba, né? E o Espírito Santo esteve com Jesus no deserto. Então, Ele está conosco e nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender e discernir o poder e a proteção do Espírito Santo em nossas vidas. O 2.2 diz a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por adoração por intermédio de Cristo. Contudo, somente através da ação auxiliadora do Espírito que expressamos nossa condição e sentimento de filhos. Então é através do Espírito Santo que nós sentimos que nós somos filhos de Deus. Que Deus nos ama, né? Apesar das nossas fraquezas, nossa falta de conhecimento. Então, meus queridos, aqui é o Espírito Santo agindo em favor da igreja, como eu disse lá no começo. Paracletos, aquele que prepara um líder. O Espírito Santo que vai liderar a igreja para o encontro com Jesus. Em Romanos 8:11, diz que a igreja será vivificada pelo mesmo Espírito. Pois assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo que seu Espírito que habita, ou que em vós habita. Então nós precisamos entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo e a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja será arrebatada e aqueles que estão mortos serão levantados do sepulcro, assim como o Espírito levantou a Jesus, também levantará a cada crente, a cada cristão que estiver nos túmulos. Então o Espírito é o sinal de que a igreja pertence ao Senhor. A garantia antecipada de sua salvação, como o penhor, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e vontade do Espírito. Mas como eu posso saber qual é a vontade do Espírito Santo? Meus queridos, não existe maldade na categoria espiritual de Deus. Então nós não somos maus. Então o Espírito Santo vai estar conosco. Como eu posso agir com o Espírito Santo? Agindo de maneira pautando a minha vida na Bíblia, na palavra. O 2:3 diz a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Tendo em vista que o cristão deve viver de acordo com a revelação de Deus em Jesus e na sua palavra, será o Espírito Santo que capacitará o crente a interpretar, compreender e viver uma vida que agrada a Deus. Meus queridos, às vezes nós não vamos deitar e às vezes não oramos, o Espírito Santo nos toca, nós voltamos, dobramos nossos joelhos e falamos com Deus. Às vezes estamos deixando a Bíblia ficar empoeirada e olhamos para ela, daqui o Espírito Santo nos toca daqui a pouco e nós vamos lá e começamos a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos, é para ser meditada. Se você apenas ler um texto e querer pregar, você não vai conseguir pregar. Mas se você ver o que tem no contexto, está contido, e estiver sempre focado na salvação de alma, não focado em você e querer, por exemplo, pregar. Muitas pessoas querem pregar bem para se apresentar. Isso não agrada a Deus. É melhor você orar pelas pessoas. Então, meus queridos, a nossa vida pautada no Espírito Santo, que ajuda a nos vencer nas batalhas, na adversidade da vida, é aquela vida em que nós morremos, em que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, e que nós não nos aparecemos, mas Cristo é glorificado em nossa vida. Então o Santo Espírito nos guiará em toda a verdade. O Espírito nos conduzirá em toda a verdade à medida que lemos e estudamos cuidadosamente a Bíblia sobre a orientação e com humildade. É isso, meus queridos. A arrogância não faz parte
do ministério celestial. Só podemos ser lembrados das coisas que um dia vivenciamos se nós vivermos uma vida. E que Deus não irá nos usar sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Não tem jeito. Essa Escritura é que fala de Cristo. Então deve haver uma justa posição entre ensino, aprendizado e prática. Queridos professores, alunos, professoras, nós estamos vendo o seguinte, que deve haver em nós uma justa posição. E nós entendemos que é ensino, o que é aprendizado e prática. Se nós não praticarmos, teremos prejuízo. 3. A ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crer. O 3:1 diz assim: o Espírito da vida. O Espírito se manifesta como o Espírito da vida. O cristão, ele tem que transmitir vida. Queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, se nós estivermos vivendo como aqueles que não têm esperança, como poderá haver manifestação do Espírito Santo em nossa vida, uma vez que o Espírito é o Espírito da vida, da esperança? Os dias estão nublados, tão escuros, cinzas, mas nós sabemos que nós vivemos numa camada celestial, em região celestial, pela maneira que nós nos comportamos diante de Deus. Então, Ele é o Espírito da vida. É um dos primeiros títulos, Espírito da vida, que capacita o ser humano a ter um novo relacionamento. Ele morreu. Ele agora precisa ter um novo relacionamento também com Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E agora ele está pronto para receber a nova vida no Espírito. Então a igreja, portanto, meus queridos professores, professoras, internautas, ela é um organismo vivo, porque tem dentro de si o Espírito da vida. Ela é o corpo de Cristo, ela é templo de Deus, no qual habita o Espírito. Nós precisamos entendermos isso. Se nós olharmos um irmão com indiferença, nós estamos tendo problema, porque você não olharia com seu pé com diferença. Se você andar mancando, você tem um problema, talvez até de nascença. Diga: ai, como eu queria ser perfeito, como eu queria que a minha perna fosse perfeita. Você tem um dedo com um problema, como eu queria que o meu dedo fosse perfeito. Quer dizer, o nosso corpo é um organismo vivo. E a igreja também é um organismo vivo. E por isso não pode haver divisão entre os membros de uma igreja. Não pode haver, meus queridos, esta coisa de um estar querendo tomar o lugar de outro. Porque assim, meus queridos, como em um corpo temos muitos membros, acabei de dizer, olha para você, olha a cabeça, olho, olha tudo. Então, cada membro tem a sua operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É preciso entender essas verdades. Então, cada um no seu lugar. A igreja é um organismo. Um organismo tem vida, é dinâmico e gera frutos, tem a capacidade reprodutiva. Tudo que é vivo se desenvolve e cresce. Queridos professores, professoras, internautas, espiritualmente, como está acontecendo em nossas vidas, nós somos um organismo vivo, a igreja está crescendo. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou adorando a Deus da maneira correta. Eu estou com um coração limpo, limpo de coração, que agrada a Deus. Coração limpo é não ter inveja,
Coração limpo é não ter aquela concorrência, é não querer correr, ser maior que ninguém. Deixa o seu lugar, Deus sabe qual é o seu lugar, e você vai crescendo espiritualmente e vai conseguindo os degraus da escada da vida espiritual. O 3:2 diz assim: o Espírito da verdade, tendo em vista que Jesus é a verdade, o Espírito da verdade é aquele que revela Cristo. Então, meus queridos, nós como cristãos, nós além de ter o Espírito da vida, que é o título do Espírito Santo, o Espírito da vida, nós também temos o Espírito da verdade, que nos revelou a Cristo. E assim como o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. Então, o Espírito Santo tem revelado Cristo em nossas vidas. Nós precisamos viver isso. A dinâmica trinitária, né? Trinitária é o que? Define Deus como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra de Deus. Nós precisamos, quando pregarmos com autoridade, querendo preencher, querendo povoar o reino dos céus. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade que aponta para Cristo. Relação sincera e exclusiva com Deus através do seu unigênito Filho. O Espírito Santo fala-nos por você dessa maneira. Obreiros, pastores, não chegue no púlpito apresentando aí que você tem diploma disso, daquilo, que você foi isso, foi aquilo. Diga que Jesus morreu, que Jesus foi sacrificado por nossa culpa, porque é a Ele que nós pregamos. Deixa a sua vida florir, brilhar através do seu testemunho. Então, diante de um mundo onde a verdade se tornou relativa, temos o Espírito da verdade. Meus queridos, eu falei em verdade absoluta, verdade relativa. Qual a diferença entre o conceito de verdade absoluta e verdade relativa? Isso aqui é uma palhinha que eu estou trazendo para os meus queridos professores e professoras, porque muitos alunos nossos não sabem o que é uma verdade relativa. Então, por isso que eu trouxe aqui essa palhinha. E aí trouxe até aqui o desenho, o exemplo da verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela verdade que é a mesma para todos. Se tem um exemplo, a casa é azul. Eu vou ver a casa azul, você vai ver a casa azul. Todos nós vamos ver a casa azul. Então esse é um fato, que todas as pessoas vão ver o azul da casa. E aí nós temos também o exemplo que é verdade relativa. Verdade relativa é aquela que se diferencia para cada pessoa. Eu digo, a casa é bonita, a mesma casa. Todo mundo viu que a casa é azul. Agora disse, a casa é bonita. Então essa é uma verdade relativa, já que ela pode ser feia para outra pessoa. Eu gosto. Ana é linda. Talvez alguém possa dizer, não sei onde está com os olhos, porque a Ana é feia. Então, isso são verdades relativas. E nós temos que ter cuidado para nós não misturar as verdades absolutas na palavra de Deus com as verdades relativas. O 3.3 diz assim, o Espírito Santo, a palavra santa apresenta o caráter e a natureza de Deus. Mais um título, santo. Nós vemos vida, verdade e santidade. O Espírito é santo. Então, meus queridos, santo é o quê? É que apresenta o caráter e a natureza de Deus. Por isso que nós não somos servos do mundo. Porque nós possuímos uma natureza que representa o caráter de Deus através do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que age no ser humano, que traz em nós a santificação, que tanto é progressiva como posicional. Ou seja, o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo e pela ação do Espírito. Então, meus queridos, nós precisamos entender que nós não vamos ficar toda a vida na mesma coisa. A nossa santificação
ela precisa ser progressiva. Quer dizer, cada dia nós nos aproximamos mais de Deus. O que é progressiva? É viver uma vida de santificação, se apartando do mal e do pecado. Quer dizer, cada dia mais próximo. Ela também precisa ser posicional. É uma vida de santificação que fortalece o cristão e torna inabalável diante das adversidades. Eu tenho posição. Você não vai vencer, não vai conseguir, desista disso. Não, a minha santificação é posicional. Ela progrediu e se posicionou. Eu esperarei no meu Senhor. Conclusão, a ação do Espírito Santo na igreja é que tem capacitado e auxiliado. Então, meus queridos, é o Espírito Santo que revela, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. E na hora das adversidades nós precisamos estar com o Espírito Santo afiado ao nosso lado, né? Como nosso advogado, Paracleto, advogado, como nosso consolador e como aquele que nos justifica. Lição 7, quero você, professora, professoras, internautas, se inscrevendo no meu canal e comigo. É fundamental cultivar uma vida de oração. Deus abençoe vocês, obrigado pelas orações. Estou aqui sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.